Meu nome é Paulo Roberto Souza, sou professor da pós-graduação de Mídia, Política e Sociedade da FESP-SP e estou aqui hoje para falar de polarização e eleições municipais e vou abordar brevemente o caso de São Paulo. Então, as eleições municipais de São Paulo, que iniciaram com uma proposta de debate sobre a atual gestão do incumbente Ricardo Nunes, um prefeito mais ou menos desconhecido até o início desse ano e que investiu muito em obras públicas para se fazer conhecido e disputar essa reeleição, tinha como seu principal adversário o candidato de oposição, do campo progressista, Guilherme Boulos, que também veio para o debate com uma proposta de um outro tipo de cidade, com outra forma de abordagem à gestão pública municipal, principalmente pegando os pontos fracos da gestão de Ricardo Nunes. Inevitavelmente, desde o início, a questão da polarização nacional, que já se arrasta há praticamente uma década, iria ou não influenciar as eleições da capital, por ser uma cidade de cerca de 12 milhões de habitantes, e um grande berço político para lideranças se alçarem nacionalmente, também, por outro lado, ser uma experiência às vezes muito traumática para algum desses prefeitos que depois têm dificuldades de alçar voos mais altos na política, porque é uma cidade muito complexa para se governar. Então, a proposta era, de um lado, o Nunes trazendo uma gestão que estava tentando, ainda em aprendizado, e que poderia fazer mais, e o Guilherme Boulos trazendo um debate de que não, essa gestão era uma gestão ruim, uma gestão que tinha dificuldades de entender a própria cidade, né? E por isso, Boulos, inclusive, trouxe para sua chapa uma velha conhecida da cidade, a ex-prefeita Marta Suplicy, que foi prefeita entre 2001 e 2004. Pois bem, dadas as primeiras projeções, Nunes percebeu que necessariamente precisaria mobilizar algo muito importante no debate público já nacional, que é uma identidade política antipetista ou antiprogressista. Explico. Historicamente, desde a Nova República de 88, o sistema político brasileiro se dividiu basicamente entre dois grupos ou dois partidos políticos, não de forma literal, mas de metafórica, que seria o petismo, depois substituído por uma identidade mais consistente em torno da figura do presidente Lula, chamado lulismo, e de outro lado o antipetismo / antilulismo. Então foi assim desde as eleições de 89 até os dias atuais, até 2014, quando efetivamente esse processo começou a entrar em crise. Mas não entrou em crise propriamente do campo petista. Então a gente sabe que a presidenta Dilma Rousseff foi reeleita, mas sofreu um processo de impeachment, que o campo progressista considera um golpe de Estado e o campo antipetista diz que era algo legítimo. A parte essa discussão, o que houve foi um vácuo no campo antipetista, dada a impossibilidade daquele grupo que ocupava o espaço, um grupo que podemos chamar de liberal, que era representado pelo PSDB, tinha dificuldades de vencer o lulismo nas eleições nacionais, desde a primeira eleição do Lula em 2002. Emergiu então, nesse processo, conduzido muito forte pelo antipetismo, a figura do bolsonarismo, a expressão política do bolsonarismo. E desde então, essa expressão política que, por um lado, cooptou parte de liberais antipetistas, mas de outro, trouxe à tona toda uma direita que estava de alguma forma tolerando o PSDB e os liberais na sua representação, porque não tinha uma força consistente, a uma identificação e um remodelamento desse campo político. O que aconteceu foi que, a partir de 2018, se consolidou com a eleição de Bolsonaro uma nova representação política nessa relação antagônica, que é o bolsonarismo ou a extrema-direita. A consequência da emergência do bolsonarismo, logicamente, também teve como consequência o antibolsonarismo, que é, tal como o antipetismo em relação ao PT, esse antibolsonarismo em relação ao bolsonarismo e à extrema-direita, o que ela representa. Dados diversos problemas da pandemia, o bolsonarismo se debilitou, como todos já sabemos, o presidente Lula saiu da prisão e conseguiu
coloca como vice um ex-comandante da rota, o Melo Araújo, mas sempre de forma escondida, sempre de forma não muito clara. Por quê? Porque todas as pesquisas indicam que a maior rejeição em São Paulo não seria um apoio de Lula, que é alta, mas sim de Bolsonaro, em torno de 60%, quase 2/3 do eleitorado, não gostaria de votar em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair. A consequência disso é que, em um contexto de crises de representação já histórica, desde junho de 2013, mais especificamente até os dias atuais, há ainda espaço em diversos contextos, ainda mais em contextos, mesmo que municipais, em contextos mais politizados, que vão debater questões econômicas mais amplas, questões que ultrapassam as atribuições do município, ainda existem espaço para azarões, para essa figura do underdog, para essas figuras populistas, né? Tanto a esquerda como a direita, que emergem contestando a elite política vigente e se propondo a ser uma nova representação de um povo sem representantes. E dessa figura emerge uma figura muito interessante nesse sentido, que é a figura do coach Pablo Marçal. O coach Pablo Marçal, então, entra na disputa utilizando toda a sua expertise em marketing político de internet, né? Ele que já era muito conhecido e razoavelmente bem sucedido por vendas de cursos na internet, por reality shows de superação, todo um discurso individualista meritocrático, né? De que as pessoas podem por si só se dar bem. Consequentemente, isso encaixa muito bem com um discurso antipolítico, um discurso anti-representação. Por quê? Porque se esses políticos, se a classe política tradicional não atende às suas demandas, significa que ela pode estar te atrapalhando. Ele faz muito bem essa costura e cresce no último mês, mais especificamente, ele dobra suas intenções de voto e efetivamente empata com Nunes e também Guilherme Boulos na primeira colocação, embaralhando todo o cenário político e se tornando uma candidatura viável, né? Ao mesmo tempo que desloca não só Boulos, que agora é questionado porque é apoiado pelo presidente da República, ou seja, ele é um representante, ele é um candidato, como o próprio Lula diz, um candidato do PT, mas também joga Nunes para esse lado da elite política, uma vez que Nunes teve dificuldade de mostrar que talvez ele não fosse isso, tendo o Bolsonaro mais presente na sua campanha, e o próprio Bolsonaro, que fica confuso, tentando arranjar alguma representação mais significativa para conduzir esse processo, né? Então, Bolsonaro é Nunes, mas não tanto, não é Marçal, mas Marçal, nas palavras do próprio Bolsonaro, seria aquele que melhor representa ele, é aquele que ele acha mais inteligente, mais interessante, fica nesse meio do caminho, e aí então abre-se uma nova expectativa de identificação e representação desse lado da extrema-direita, dentro do próprio bolsonarismo, indisciplinado, mostrando que Bolsonaro é importante numa nomeação desse campo, mas ele não é o dono desse campo, e traz então já um novo debate sobre qual seria a nova cara dessa direita e dessa extrema-direita brasileira e, consequentemente, quais vão ser os termos agora para a polarização das eleições municipais em São Paulo, mas das eleições nacionais, que são figuras jovens, bem-sucedidas, com outro perfil que não o perfil histórico do Bolsonaro, né? Um perfil, podemos dizer aqui, mais grosseiro, mais chucro, mas não, muito bem-sucedido, com resultados a apresentar, com poucas contradições, porque não tem histórico na política, né? A princípio, hoje nós estamos vendo que, na verdade, o Pablo Marçal tem outro tipo de contradição, mas não as contradições do que uma vida política acaba trazendo, inclusive, para o Bolsonaro. Então, agora nós temos um teste, por um lado, para a popularidade do governo Lula com a candidatura de Boulos, se ela é forte o suficiente para ganhar numa cidade onde Lula ganhou de Bolsonaro, e, por outro lado, uma figura que pode não só trazer uma transformação para uma gestão anti-establishment, uma nova gestão antipolítica para São Paulo, uma espécie de João Dória 2.0, mas que também possa enfrentar agora o petismo e Lula, que Dória não pôde enquanto governador de São Paulo, porque quando ele tentou
um voo próprio para fazer uma disputa da hegemonia da direita brasileira, ele foi prontamente confrontado e perdeu esse confronto com a família Bolsonaro durante a pandemia, que nós sabemos deixou 700 mil pessoas mortas, mas mesmo assim Bolsonaro saiu vitorioso dessa polarização. Então, só para fechar essa minha fala sobre as eleições municipais de São Paulo, inevitavelmente a eleição de São Paulo caiu na polarização nacional e assim ela vai ser conduzida até o final. E mais do que a favor de quem as pessoas, os paulistanos e paulistanas querem que seja prefeito, essa eleição tende a ser sobre quem elas não querem que seja prefeito. Tá certo? Muito obrigado.